Aleluia. Amada igreja do Senhor, Deus tem uma palavra para o meu e o teu coração. Então, se veio para adorar o Senhor, também veio para receber do Senhor. É verdade, igreja? Porque para toda adoração há uma resposta de Deus. Aleluia. A gente adora e Ele nos responde. Aleluia. Ele nos responde com palavra. Ele nos responde, aleluia, por meio das providências. Ele nos responde da maneira que Ele bem entender. Aleluia. Mas o que importa é que eu e você o adore, ainda que Ele não nos responda. Amém, igreja? Abra as vossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse, no capítulo de número 2. Porque Deus tem uma palavra para falar comigo e contigo nesta noite, em nome de Jesus Cristo. O Senhor me despertou pela madrugada, aleluia, com esta palavra, para que trouxesse ao ouvido da igreja do Senhor na terra. Todos que aqui se encontram, aqueles que ouvirão do lado de fora e aqueles que ouvirão, aleluia, esta palavra do Senhor por meio de áudio. Aleluia, mas a palavra do Senhor para nossas vidas é a mesma. Amém, igreja? Aleluia. Apocalipse capítulo de número 2. Aleluia. Todos encontraram em nome de Jesus Cristo? Amém? Então, a partir do verso 1 vai dizer assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 catiçais de ouro. Eu sei as tuas e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova o que dizem ser apóstolo e não são, e tu achas mentirosos e aleluia, e sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste as primeiras caridade. Outras Bíblias vai estar o primeiro amor. Aleluia. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu caçal. Não te aleluia, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborrece, aleluia, as obras dos nicolatas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, o quê? Então, quem tem ouvido, o quê? E ao que vencer, e o que vencer, dar-lhe, bora igreja, dar-lhe o quê? E está onde? Aleluia. Toma teus assentos e glorifica o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, o Senhor lhe deu esta palavra para o meu e o teu coração. Quantas vezes tem lido, ouvido alguém ministrar esta palavra? Mas nesta noite Deus quer falar comigo e contigo, aleluia, no profundo, aleluia, do nosso coração, aleluia, para que eu e você tenha entendimento verdadeiramente o que o Senhor requer da tua igreja. Aleluia. Quando diz igreja, nós não estamos dizendo templo, nós estamos dizendo pessoa, porque a igreja de Deus é pessoas, aleluia, e não templo. Templo é chamado casa de oração, aleluia. Mas eu e você, morada do Altíssimo, é casa de Deus, também templo do Senhor, aleluia. Mas o Senhor, Ele quer falar comigo e contigo, aleluia. 2 coisas o Senhor tem comigo e contigo para resolver neste dia de hoje, aleluia. A igreja do Senhor Jesus Cristo, muitos querem estar apenas na igreja, aleluia, se
sentindo como igreja de Filadélfia. Ninguém quer ser de outras igrejas. Por quê? Porque todas têm problema, mas a igreja, aleluia, de Filadélfia tem a chave, tem a presença, tem as promessas, está de pé, e todo mundo que está sendo esta igreja fiel, esta igreja que tem o requisito, aleluia, da presença e a chave do céu, aleluia, porque Cristo assim ditou e assim se fez. Mas isso é para a igreja que é fiel. Então eu e você está no caminho da fidelidade, eu e você está no caminho da transformação, eu e você está no caminho da libertação. E você pode me perguntar: peraí, irmã Jane, como assim no caminho da libertação? Quando eu aceitei Jesus, eu já fui liberto? Eu quero dizer para ti, em nome de Jesus Cristo, quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos fazendo com Ele um compromisso. Aleluia. Quando descemos as águas, nós estávamos aceitando, aleluia, apenas o arrependimento. Quando estamos na casa do Senhor, começa o propósito da transformação, da libertação. Ninguém é liberto quando passa na água, mas a água é o ponto de tu dizer: eu me arrependo dos meus pecados. Então, crente, na casa do Senhor, se apenas passou pelas águas, aleluia, e se acha que está pronto para o céu, eu te digo em nome de Jesus Cristo: sai deste problema, tira isso da tua consciência, porque o que vai levar tu para o céu é transformação, corpo e alma e espírito, é um novo nascimento, aleluia, da água e do espírito, aleluia. Então, para nós entender esta palavra, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai dar para João, aleluia, uma oportunidade de despertar a igreja na terra, aleluia. A igreja do Senhor que era exortada ao despertamento, à mudança, aleluia, à transparência, aleluia. Não era a igreja dos ímpios, não era a igreja que não conhecia os mandamentos, a palavra, era a igreja do Senhor, aleluia. Por isso as 7 igrejas do Senhor, todas encontraram em sexta congregação, aleluia, até a sexta congregação foram encontradas problema para Jesus resolver, mas a questão para o Senhor resolver era exortar, era mostrar onde estava o problema, aleluia, para ser resolvido, aleluia. Mas na igreja da Filadélfia, a palavra vai dizer, ele já mantinha na doutrina, ele já mantinha na palavra, eles já estavam transformados, tão fiel a Deus, ao ponto de estar fraco, mas mesmo assim as portas prevaleciam na doutrina, na obediência, buscando, orando, perseverando, sendo atingido por fora, aleluia, mas a tua alma com Deus estava intacto, por isso acharam graça diante do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti, aleluia, as igrejas de hoje, as igrejas do Apocalipse, aleluia, poucos remanescentes. Tem a igreja que tem um trono de Satanás? Tem. Igreja, povo desobediente? Tem. Povo que usa a doutrina de Jezebel? Tem. A igreja que vive de falsidade, de engano, de adultério, de mentira? Tem. A igreja que está vivendo de aparência, que tem a doutrina de Jezebel e de Balaão? Tem. Aleluia. Igrejas que usam de heresia, aleluia, converte, aleluia, a palavra da verdade no engano e ganha multidões, traz multidões para dentro da casa. Estamos vivendo essas. Sim, tem o trono de Satanás dentro, tem a presença de Deus, não, mas está cheio de crente, sim, aleluia, mas tem o Espírito Santo, não, aleluia, mas estão dizendo que é servos de Deus, sim, mas são servos de Deus. Eu te digo em nome de Jesus Cristo, não, aleluia, porque Jesus agora vai trazer correção para trazer povo para a presença do Senhor.
Aleluia. A palavra do Senhor vai deixar claro. Em toda a igreja, Jesus tinha causa para resolver. E a exortação para mim e para ti nesta noite: observa qual é a causa que Deus vai tratar nesta noite, mas não dizendo que é só esta noite. Enquanto tu estiver na terra, Ele vai estar resolvendo causa contigo. Ele vai estar despertando você. Sabe por que a igreja do Senhor? Aleluia. Porque se tu entender que o problema só era este, tu vai relaxar, vai dizer: eu vou resolver. Está resolvido, tua vida vai continuar. Mas se você tiver um projeto que está nas outras igrejas, aleluia, chega naquele grande dia, Ele não vai te conhecer. Então eu e você quer ser conhecido por Jesus, não quer? Então vamos ficar atentos. A palavra do Senhor vai deixar claro. O Senhor, Ele levanta João e manda a primeira carta a Éfeso. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer que esta carta o Senhor estava dizendo que Ele já conhecia as tuas obras. Olha que igreja perfeita, se eu e você for analisar. Era uma igreja que falava de Jesus. Era uma igreja que se esforçava. Era uma igreja que tinha tristeza. Era uma igreja que era afligida, porque ela se esforçava para falar e fazer a obra no nome do Senhor. Aleluia. Mas aí eu e você olha assim e fala: meu Deus, eu sou essa igreja, eu tenho uma aflição, eu passo por tanta coisa para servir Jesus, para falar do nome do Senhor. Então neste caso, eu sou a igreja de Éfeso, porque eu trabalho duro. E Jesus disse ainda: ela tinha paciência. Era uma igreja paciente, que se esforçava, que trabalhava pelo nome do Senhor. Aleluia. Aí eu e você fala assim: mas essa igreja está perfeita. Quanto eu tenho me esforçado, quanto eu tenho sido atribulado, mas eu não tenho rendido meus pés. Eu tenho prevalecido para falar de Jesus. Aleluia. E de repente você vai entender: a igreja se esforçou tanto para falar de Jesus. Aleluia. Trabalhou tanto para falar de Jesus. Aleluia. Que ela esqueceu de trabalhar a si mesmo. Quando tu tem muito trabalho, você esquece de cuidar da santidade. Você esquece de edificar. Você esquece, aleluia, do amor para com Deus. Porque tudo que tu acha que está fazendo é por amor a Deus. Mas não é. Jesus vai mostrar, por muita ocupação Marta, Ele vai mostrar para Marta que o momento de muita ocupação trazia aflição na alma, e por causa daquilo Ele vai dizer para ela que a alma dela estava fadigada. O crente, quando acha que eu vou fazer a obra, eu preciso cantar, eu preciso pregar, ele vai fazendo, passando por aquilo, ele esquece de orar, esquece de jejuar, esquece de santificar, esquece de buscar a presença, esquece de se revestir, esquece de se preparar para a glória. Mas a preocupação dele é só pregar, porque Deus é para Deus. Aleluia. É fazer a obra terrena, mas e a espiritual? Tem igreja caída, porque acha que está fazendo para Deus. Mas o Senhor diz: Maria escolheu a melhor, e dela ninguém vai tirar. Se tu escolher se santificar para Deus, nada te tira da presença. Nada te deixa tu esquecer do teu amor para com Deus.
Então lembra, fazer a obra é ofício meu e teu. Adorar o Senhor aleluia, obrigação minha e tua. Obedecer ao Senhor é o dever de todo homem, aleluia, na face da terra. A palavra do Senhor vai deixar claro. Olha o problema que Jesus encontrou em uma igreja que parecia tão bonita, que parecia que tudo estava fazendo para Deus. O Senhor disse, primeira coisa, Ele disse, aleluia, Ele vai dizer para ela desse jeito, no verso 4, tenho porém contra ti que deixaste a tua, aleluia, aqui da minha, nessa aqui tá, a primeira caridade, mas está falando também do primeiro amor. Aleluia. Então, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja trabalhou tanto que era para Deus, estava tão bonita, tão paciente, tão buscando, tão falando no nome do Senhor. Aleluia. Mas ela não amava mais a Deus. Sabe por quê? Quando a igreja começa a buscar, trabalhando muito, de repente, ela vai vendo que os recursos é melhor. Ela vai descobrindo que quanto mais, aleluia, ela vai fazendo, ela pensa que é para Deus, mas ela pensa primeiro nas tuas necessidades. Porque quanto mais tu fala de Jesus, quanto mais você busca, aleluia, trazer as pessoas para dentro da casa, aleluia, amada igreja do Senhor, aleluia, começa muitos líderes, aleluia, observar o quê? Valores. Aí ele já começa a esquecer de Jesus. O mundo entra dentro da igreja que ele não vê. As pregações é mudada. Como os jovens fizeram a coreografia do louvor, porque pararam de falar do céu, porque cessaram as orações. Sabe por quê? Porque a igreja que pede o amor, isso não é o amor do homem, é o amor por Deus, pela palavra do Senhor. Se ele perdeu esse amor por Deus, a palavra já não faz mais efeito, a palavra já não é importante, orar já não é mais importante. Então apenas vamos fazer campanha, com o nome de campanha de oração. Vamos trazer pregadores que pregam e revelam apenas aquilo que é da carne, mas que não é do Senhor, porque manterão a igreja cheia, vazia, nua, despida espiritualmente na casa, sem amor, fria na presença do Senhor, aleluia, porque não tem amor para com Deus. Como vai amar tua alma? Ai, como o pregador vai amar tua alma se ele não se preocupar em dizer para ti, prepara crente, se reveste crente, aleluia, veste a tua veste crente, limpa teu coração, o teu pensamento, se não vai para o céu, aleluia, tu vai perecer e o teu caminho é o inferno, aleluia. É difícil, igreja, sabe por quê? Porque está acostumado a receber falsos pregadores que deixam o crente morrer, esfriar. Jesus vai nos dizer, aleluia, a palavra do Senhor nos diz, aleluia, em Provérbios capítulo 16, que do homem é a preparação do coração, mas de Deus é a resposta da língua. Aleluia, então começa a entender. O homem já começa na igreja a projetar. Ele projeta com o teu pensamento, com o teu coração, com as tuas ideias, mas a resposta da boca do Senhor ele não aceita, porque o que prevalece, aleluia, é o que ele pensou, o que ele projetou, o que ele quis. Por isso não tem cura nos lugares, por isso não tem mais milagre, aleluia, não porque o Senhor não se faz presente, aleluia, é porque a igreja deixou de amar e apregoar e falar da verdade, aleluia. E o Senhor prossegue dizendo em Provérbios no versículo de número 2, que todo o caminho do homem é puro aos teus olhos, aleluia, mas o Senhor pesa o espírito, isso é consciência. O homem projeta,
Homens na igreja, mulheres na igreja, projeta, cria projetos, elabora para fazer como vai atrair o povo. Aleluia! E o que acontece, igreja? Não tem a resposta de Deus, mas ele falou: se eu fazer isso, porque seria maravilhoso. Uma casa cheia. Aleluia! Mas Deus não está preocupado apenas com a casa cheia, mas que haja um povo, uma geração eleita que se levanta para adorar, para conhecer, para buscar a presença do Senhor. Aleluia! A palavra do Senhor vai dizer mais para mim e para ti. Aleluia! Como o amor da igreja se esfriou. O Senhor vai dizer em Mateus capítulo 24, no versos 11. Aleluia, a palavra do Senhor vai deixar claro para mim e para você, dizendo: se levantarão falsos profetas e enganarão a muitos. Por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então entende, os falsos profetas faz crente esfriar. Por quê? Se não tem amor por Deus, não tem amor pela tua alma. Se não tem amor pela tua alma, vai te confundir, vai te enganar, vai te dar a liberdade que Deus não te deu, vai te manter numa carnalidade que o Senhor tinha te separado. E como o crente vai ser fervente no Espírito, servindo ao Senhor em oração, se este crente deixou a iniquidade multiplicar no seu coração, a arrogância, a soberba, a inveja, a contenda, a divisão tem entrado no coração e o crente está batendo dizendo: eu sou liberto. Ei. Mas isso na igreja de Éfeso, o Senhor diz: tu perdeu o amor, porque quem ama é transformado, quem ama tem a Deus. Mas o Senhor diz: por causa dos falsos profetas ia se multiplicar a iniquidade, haveria muito engano. E cuidado, jovens, com a minha palavra do Senhor. Cuidado, igreja, se alimenta da palavra do Senhor, para que tu não seja enganado, para que tu não seja confundido, para que teu amor não se esfria para o Senhor, para que tu não entre pela porta apenas para apresentar, apenas para cantar, apenas para pregar, mas para entender: eu vou adorar aleluia, o Senhor, porque quando eu não adorar na terra, eu vou adorar na glória. Porque a preocupação da igreja no dia de hoje é preparação apenas para mim, para a igreja, e a preparação para o céu. Se esfriou o amor aqui, o Senhor chamou a atenção da igreja para que ela despertasse. E eu te pergunto: qual é o teu amor para com Deus? Aleluia. Como tu tem se dedicado? Você está sofrendo como a igreja de Éfeso? Você tem trabalhado duro? Aleluia. Tu tem padecido para falar do nome de Jesus? Olhou se você não perdeu o amor e continua ainda só falando de Jesus porque aprendeu a falar? Porque existe muitos que já perdeu a graça, a presença, mas continua na mesma iniquidade, na mesma hipocrisia, no mesmo engano, aleluia, fazendo as mesmas fornicações, as mesmos adultérios, aleluia, envergonhando a palavra do Senhor, aleluia. E disse: eu amo o Senhor. E o Senhor nesta noite está dizendo: eu tenho contra ti que tu não me amas. Ainda que diz que se esforça e faz tudo, ele diz: eu estou vendo, eu sei que tu vem para a igreja, eu sei que tu canta, eu sei que tu prega, eu sei que tu evangeliza. Mas ele disse: eu sei que tu sofre, eu sei que tu trabalha, mas você já não me ama. Aleluia.
Aleluia. O que vai te levar para a glória não é a sobra feita na terra, mas é tua santidade, aleluia, para com Deus, que te fará entrar pelas portas santas, aleluia. E o Senhor desperta a igreja de Éfeso. O Senhor não mandou João lá para acusar a igreja, Ele mandou João lá para despertar a igreja, para dizer: olha, analisa o teu coração, lembra de onde tu caíste, onde foi que tu perdeu o amor por Deus, onde foi que tu se sentiu tão grande ao ponto de tu não lembrar mais que a adoração era para Ele. Lembra onde foi que tu estava passando ou pregando que tu achou que era bom aquilo só para ti. Aleluia, Jesus. Lembra, crente, onde foi que tu perdeu teu amor para com Deus? O que subiu ao teu coração ao ponto de tu achar que apenas cantar e pregar e falar de Jesus seria um esforço suficiente para você subir para o céu? Seria o suficiente para você dizer que o ama? Aleluia. João 14, versos 20. O Senhor vai dizer: os que me amam outras vezes verei que eu estou no Pai e o Pai em mim. E os que me amam, Ele disse, e guarda os meus mandamentos. Ele disse: estes serão amados do meu Pai, e eu me manifestarei a Ele. E Ele prossegue dizendo: e os que me amam e guardam os meus mandamentos, Ele disse, aleluia, eu e o meu Pai, Ele disse, descerei, aleluia, e habitarei neles. Porque os que me amam, Ele diz, guarda os meus mandamentos, guarda minhas palavras. É, igreja, mas os que não me amam, aleluia, Ele diz, os que não me amam não ouvem a minha palavra. E tu pode dizer, evangelho, eu estou na igreja todo dia ouvindo a palavra, eu ouço pregações, eu quero te dizer, não é este ouvir, porque ouvir todo mundo pode ouvir, mas o Senhor está dizendo: quem guarda, quem vive, quem exerce, quem permanece, é quem me ama. Eu estou nele, meu Pai está nele. Aleluia. O Senhor disse: os que amam não é o que está pregando, não é o que está cantando, é o que está guardando a palavra. Tu tem guardado? Tu tem guardado a palavra? Tu tem exercido a palavra? Aleluia! Então entende, igreja? A igreja de Éfeso se esfriou porque deixou de guardar a palavra. Então entende, se tu não guardar a palavra, não ama. Mas se tu guarda a palavra no teu coração, Ele diz: tu ama, Ele está contigo. Salmo 119, versos 9, diz, aleluia, no que se santificará o jovem. Aí ele vai dizer, observando a palavra do Senhor. E ele prossegue dizendo, aleluia, Senhor, aleluia, inclinei o meu ouvido e o meu coração à tua palavra, para não, aleluia, e guardei no meu coração, para não pecar contra ti. Ei, crente, então entende a palavra, é ela que nos faz santificar, mas para isso precisa inclinar o coração, precisa inclinar o ouvido, precisa haver dedicação, porque senão nós pecamos contra o Senhor. A igreja de Éfeso pecou por causa disso. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, por causa dos falsos profetas entrou a iniquidade, o povo se esfriou. Cuidado. O Senhor vai dizer, por causa das programações do homem, cuidado com o que tu projeta,
Cuidado com o que tu proclama. Vê o que é para Deus e o que não é para Deus. Porque a gente vai ver na Bíblia, em Atos capítulo 2, ele se reunia, dia de Pentecoste, o Espírito Santo desceu e os batizou, porque era para Deus. Aquela adoração era para Deus. A palavra do Senhor vai dizer que quando edificou a casa Salomão ao Senhor, aleluia, todos estavam lá dentro orando, glorificando, sacrificando para Deus, e a casa encheu de fumaça. Ninguém podia estar de pé, porque, igreja, a presença era grande do Senhor naquele lugar. Agora eu te digo, aquilo que eles estavam fazendo era para quem? Era para o homem? Era para Deus. E Deus estava lá. Aleluia. Atos capítulo 4, 31, mais uma vez reunido, mais uma vez falando do Senhor, adorando, e a casa tremeu, e o Espírito Santo desceu, e o povo foi cheio de autoridade e do poder do Senhor, e saía para fazer a obra, e nada lhe faltava. Por que tanta pobreza? Por que tanta miséria? Por que tanta aflição? Por que tanto problema na vida das famílias cristãs? Porque não faz mais nada para Deus. Aleluia. Se esfriou para com o Senhor. E Ele desperta a mim e a ti esta noite, para que eu e você acorde. A palavra do Senhor vai dizer mais a respeito deste amor para com Deus. 1 João capítulo 4, 7. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti. Aleluia. Irmão meu, aleluia, não demais, irmão meus, amais uns aos outros, porque Deus é amor. E aqueles que amam conhecem a Deus. Se tu não ama, então não conhece. No verso 16 ele vai dizer: e nós sabemos que o amor de Deus está em nós, porque Ele tem nos dado. E Ele vai dizer: Deus é amor. E aqueles que amam, Ele vai dizer para mim e para ti: Deus está nele, Ele está em Deus e Deus está neles. Então a igreja de Éfeso já não tinha mais a Deus. E se eu e você sair esta noite por estas portas sem exercer esta palavra, é preciso eu e você entender que nós não estamos dando ouvido ao Espírito Santo. Aleluia, o despertamento do Senhor. Aleluia, se tu odeia teu irmão, vai se refazer-se com ele. Se tu fala do teu irmão, não fala mais. Aleluia, se tu tem problemas com alguém, se resolva, igreja. Não olha para o teu irmão pensando que tu é melhor do que ele ou do que ela. Vê que Jesus não se colocou mais alto do que teus discípulos. Ele lavou até os pés. Na mesa era ele que cortava o pão e dividia. Porque muitas das vezes o crente, porque canta, porque prega, sabe alguma coisinha, já se sente. E o Senhor olha, não é nada. E a indiferença na igreja só vai crescendo. E aquilo levanta muito crente exaltado. Mas o Senhor dá mais graça aos humildes. Glória a Deus. Aleluia. Então, igreja amada do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor para nos dizer mais a respeito deste amor que a igreja tinha perdido. A igreja do Senhor vai nos dizer, aleluias, em João capítulo de número 3, a partir do verso 14, a palavra do Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer a Nicodemo, dizendo dessa maneira: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, aleluia, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para aqueles que o vê, o crê nele.
Ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele vai não dizer mais para mim e para ti: olha que o amor de Deus fez. Ele vai dizer: eu não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Ele vai continuar dizendo, aleluia, mas a condenação é essa, aleluia. Sabe qual foi a condenação que Jesus disse? Ele disse: a luz veio para os que estavam na treva, mas a treva amaram mais, aleluia, mas eles amaram mais a treva do que a luz, e não vieram para a luz, para que a tua pecado não fosse manifesto, mas todos que vieram à luz, ele disse, foram manifesto e salvo. Então entende, é preciso vir para a luz, é preciso abrir a tua mente, é preciso abrir o teu coração, é preciso entender, é preciso se arrepender, é preciso se converter, é preciso se levantar como eleito, como servo, como filho, como amigo do Senhor, porque Ele procura os verdadeiros adoradores. Aleluia. E há muitos crentes perecendo porque parou de entender isso. Parou de entender quem foi que morreu por ti, quem te colocou na casa, quem te deu a segunda chance. A igreja de Éfeso esqueceu disto. Muitas igrejas na terra esqueceu disso. O povo de Deus na terra muito tem esquecido de quem padeceu para dar vida eterna. Quem esqueceu, aleluia, eles esqueceram, estão amando mais as trevas, não quer vir para a luz. Ele sabe que não deve adulterar, adultera. Ele sabe que não deve fornificar, aleluia, fornificar, e ele fornica. Ele sabe que não deve roubar, mas rouba. Ele sabe que não deve falar mal, mas fala. Ele sabe que não deve andar mostrando o teu corpo, mas mostra. Ele sabe que não deve falar mal testemunho, mas fala. Ele sabe que precisa viver em santidade, mas não vive. Sabe que precisa santificar, mas não santifica. E permanece sem amor para com Deus. E o Senhor nesta noite, Ele desperta a mim e a ti para estar atento. Porque muitos podem entender, só a igreja de Éfeso que perdeu o amor. Ei, quem não vive a palavra perdeu o amor para com? Então não foi só de Éfeso, todos. Éfeso só foi uma referência para mim e para te entender que nós não vivemos, mas mesmo fazendo a obra e esquecendo de Deus, nós não amamos a Ele. Mesmo se esforçando, mesmo padecendo, aleluia, mas se não anda santidade, em santificação, se não anda purificado, se não faz verdadeiramente, aleluia, a vivência da palavra, então não está fazendo nada para. Por isso que ele disse, muito naquele dia virão a mim dizendo, Senhor, eu não evangelizei no teu nome, eu não curei, não expulsei demônio no teu nome. Mas o que é que ele vai dizer, igreja? Apartai-vos de mim, praticador de iniquidade, que eu não vos. Então eles estão englobados com a igreja de Éfeso, com toda a igreja na terra, que ama ao Senhor, exerce a palavra. Quem não ama o Senhor, faz a obra, sofre, padece, cura, liberta, ganha alma, mas não entra no reino, porque perdeu o amor. Então fica atento, em nome de Jesus. Aleluia, para terminar, em nome de Jesus Cristo, para fechar esta palavra, o segundo erro da igreja de Éfeso e da igreja na terra, o Senhor disse no verso de número 6 de Apocalipse 2, tens porém isto, que aborrece as obras uniculatas, as quais eu também aborreço. Então veja, primeiro a igreja tinha perdido o amor por Deus, e agora ela estava vivendo de idolatria, de engano, de mentira. Ela não mais vivia a palavra. Agora ela convertia o que era certo pelo errado. O
certo já não era o certo e o errado era o certo. E nós estamos vivendo o que é hoje, igreja? O certo já não mais é certo e o errado agora é o certo. Nós estamos vivendo a palavra que o Senhor disse que estava acontecendo na igreja. E muitos dizem não tem nada a ver. Isso não está na Bíblia. A Bíblia não é para os carnais, é para os espirituais. Aleluia, por isso, amada igreja do Senhor, o engano. Quantas igrejas não têm colocado copinho de água? Tem colocado pedra, flores, tem colocado envelopes, tem colocado óleos, tem vendido coisas, aleluia, dizendo para as pessoas, pervertendo a fé das pessoas, que era para elas ir para casa, dizendo: eu fui para a campanha, orei, glorifiquei o nome do Senhor e Deus me deu cura. Mas não, ele diz assim: leva este óleo porque tu vai ser curado. A pessoa confia no óleo, mas não em Deus, confia na água, mas não em Deus, confia no papel, mas não em Deus, aleluia. As pessoas fazem, leva teu envelope, faz propósito com Deus. Ei, crente, você não está pagando médico para te curar, você não está pagando ninguém para abrir porta de emprego. Tu tem que orar, tem que tomar vergonha na cara. É preciso buscar o Senhor com sinceridade. Aleluia. E esse espaço falso, além de ter perdido o amor por Deus, tem pervertido a fé de muitos que quer entrar no céu. Aleluia. Cuidado, crente. Cuidado. Deus carrega a crente no colo. Ele sara ovelhas feridas. Mas ovelha rebelde, ela precisa tomar chicotada nas costas. Porque ele diz: o que importa é que ela se arrependa e se converta. Analisa a tua vida diante de Deus. Vê como ela está prosseguindo. E entenda qual é o tipo de igreja que é você. E guarda a palavra de Deus e será salvo. Em nome de Jesus Cristo. Agradeço a oportunidade. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito do Senhor diz à igreja. Amém?